Por unanimidade, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo aceitou a representação e abriu processo contra o deputado Fernando Cury, do Cidadania, por importunação sexual. A vítima foi a deputada Isa Pena, do PSOL. O fato, para quem não se recorda, aconteceu em dezembro, dia 16, salvo engano, de dezembro, e foi flagrado pelas câmeras da Alesp que transmitiam a sessão plenária que debatia orçamento. Sobre esse episódio todo, né, os desdobramentos e também o que poderá acontecer nas próximas semanas, nosso contato agora é com a deputada estadual pelo PT, Márcia Lia. Bom dia, deputada, como vai? Muito bom dia a toda a equipe da Rádio Brasil Atual. Um grande abraço a todos vocês. E vamos conversar um pouco sobre essa situação muito triste que aconteceu no dia 16 de dezembro, lá na Assembleia Legislativa. É isso aí. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença, deputada. E para começar a nossa conversa, a deputada Isa Pena, logo depois do resultado, disse que medo de desgaste teria levado, então, a Alesp a admitir o processo. E, evidentemente, a Isa ficou muito feliz, obviamente, né, vendo aí algum tipo de justiça iniciada, né? Ainda, claro, tem o processo, mas queria saber como você avalia esse episódio. Olha, eu avalio como sendo um episódio muito ruim para casa, muito ruim para a deputada Isa Pena e muito ruim também para todas nós mulheres, né? Porque nós não podemos admitir que um assédio, da forma como aconteceu com a Isa, tenha acontecido dentro de um espaço onde é um espaço da gente construir leis, da gente construir propostas de políticas públicas e não da gente ser obrigado a assistir situações tão tristes como a que foi. Eu estava no plenário no dia 16 de dezembro, Nossa. Quando os fatos se deram, mas a coisa foi tão rápida que alguns deputados viram, outros deputados não viram, mas no dia seguinte, quando as câmeras foram trazidas para que todos nós pudéssemos visualizar o que tinha havido, não ficou dúvida nenhuma de que os fatos relatados pela deputada Isa Pena, de fato, aconteceram de uma forma um tanto quanto assintosa. Sim. Então, eu acho que o Conselho de Ética acerta quando aceita a denúncia e agora vamos abrir o contraditório, ouvir as partes, ouvir o deputado Fernando Cury, ouvir a Isa, ouvir as testemunhas que foram presenciais e também a fazer uma análise mais apurada das cenas que nós pudemos assistir por conta do que aconteceu no dia 16 de dezembro. Sim, deputada, quando a senhora comentou que foi triste para todas nós mulheres, realmente, quando eu vi a cena, eu me coloquei de fato no lugar da deputada Isa Pena. E aí agora minha pergunta é sobre a estrutura que permite esse tipo de coisa, porque o deputado Fernando Cury, claro, evidentemente, ele está no direito de defesa dele, mas ele está fazendo uma coisa que eu acho muito louca, que é o seguinte: ele está tentando negar o que as imagens daquele dia mostraram claramente. Aonde, na opinião da senhora, reside esse negacionismo de uma evidência? Eu acho que reside na cultura, né? A sociedade, culturalmente, ela entende o machismo estrutural como sendo algo que as mulheres têm que aceitar, têm que se submeter a isso, né? Mas ela é uma menina bonitinha, ela é uma menina que estava com um vestido não sei de que jeito, com uma roupa não sei de que forma, o cabelo não sei de que jeito. Tudo isso faz parte de uma cultura que está aí, eu diria que arraigada na nossa sociedade, de achar que esse tipo de afronta, esse tipo de violência sexual, deixa pra lá, isso não aconteceu, mas nós não podemos admitir, né? Eu acho que ele tem que ser submetido aí ao Conselho de Ética, como foi aceito por 10-0, né? O processo foi aceito por unanimidade, todas as questões que podiam criar problema para a Assembleia também foram dirimidas pelos conselheiros,
e agora é a gente esperar o processamento do processo e, se Deus quiser, ele vai ter algum tipo de punição. Eu não tenho ideia do que vai ser a punição, existem várias formas dele ser punido, e uma delas, com certeza, há de ser infligida a essa atitude tão absurda que aconteceu na Assembleia. Claro. Deputada, a senhora também foi signatária de uma segunda representação, salvo engano, apresentada na semana passada com outras parlamentares contra o Cury por quebra de decoro parlamentar. Qual que é a diferença técnica dos dois processos? Olha, tem duas situações. Uma delas é uma ação penal que corre, né, por conta do artigo, deixa eu ver aqui o número do artigo, eu tenho anotado aqui, ele infringiu o Código Penal quando ele submeteu a nossa deputada Isa Pena a uma situação... De importunação sexual, né, seria? Acho que é importunação sexual, né, o termo. Isso, é isso. Eu não estou conseguindo visualizar o... Tranquilo, não tem problema, deputada, é muito artigo. Código Penal que determina que esse tipo de importúnio ele tem que ser penalizado, a pena é de 1 a 5 anos, então ele vai ser submetido a um processo dentro da esfera judicial, e o outro é um processo que vai ser infligido a ele, já começou inclusive por conta do Código de Ética da Assembleia Legislativa, é o artigo 215. Não, o 215 é o do Código Penal, que é a nossa representação, né? Que nós assinamos, as deputadas progressistas assinaram essa representação contra ele, e também ele vai ser punido por conta de falta de decoro parlamentar, porque ele desrespeitou todas as pessoas que residem no estado de São Paulo com a atitude dele. Ele não só desrespeitou a deputada Isa Pena, como ele também desrespeitou todos aqueles que votaram na Assembleia Legislativa, na medida em que todos os deputados que estavam presentes e os que não estavam também foram atingidos por uma atitude de falta de decoro parlamentar. Nós temos algumas regras no nosso Código de Ética que temos que respeitar, assim como os advogados têm o Código de Ética da OAB, assim como em outras profissões, a gente tem ética a ser respeitada. E essa atitude dele de apalpar uma deputada na frente de todas as pessoas, essa atitude dele de no plenário nos submeter a todos nós àquela situação vexatória, tem que ser punida de alguma forma, e ele será submetido com ampla defesa, com o princípio do contraditório, com todos os princípios de garantias constitucionais que ele tem, mas ele vai ter que se defender de algo que foi visível, né? A prova é material. Não adianta só ele dizer não fiz. Nós temos prova material, tem um vídeo que é muito claro, todas as pessoas, assim como você disse, que ficou assustada quando viu, muita gente ficou, nós deputados ficamos estarrecidos com a situação. Sim. Então, vamos analisar tudo isso. Sem dúvida. E agora, deputada, eu queria... Bom, a senhora tem uma longa trajetória na política, já foi vereadora, já foi candidata à prefeitura de Araraquara, né? Isso, no interior. Araraquara. Isso mesmo. Presidiu também o diretório do PT em Araraquara. Eu sou do interior também, viu, deputada? Ali quase pertinho em Piracicaba, exatamente. E aí a minha pergunta... exato. A minha pergunta é a seguinte. Felizmente, vimos nas últimas décadas nós mulheres ocupando, né, a política, e torço para que isso, né, seja um crescente. Mas vemos ainda situações como a da Isa Pena, que foi muito assintosa, como palavra utilizada mesmo pela senhora, que eu acho que fala bem sobre isso que aconteceu. Mas eu queria saber, na tua trajetória, deputada, que situações, se você se recorda de situações de machismo que a senhora enfrentou, pode ser um machismo velado, pode ser uma situação mais agressiva. A senhora se lembra ou não teve dificuldades na sua trajetória nesse sentido?
eu penso que todas nós temos. Eu tive, quando eu fui vereadora aqui na cidade de Araraquara, eu vivenciei muitas situações de, tipo, cala a boca, né? Você não tem que falar sobre esse assunto quando o assunto incomodava alguém que não queria ser incomodado. Eu cheguei até o meu microfone interrompido pelo presidente da mesa, porque ele entendia que eu não estava falando algo que fosse bom para os ouvidos do macho, né, do homem. Então, eu acho que a gente vive essa situação no nosso dia a dia. Nós, mulheres, temos, com certeza, muito mais dificuldade de nos posicionarmos enquanto mulheres diante de algumas situações que o dia a dia nos impõe. Mas eu acho que é um desafio que todas nós temos que superar. Nós temos que entender que se nós que temos aí compreensão de todos esses processos que são infligidos a nós mulheres na sociedade, que isso é uma questão estrutural, nós temos que dizer para as outras mulheres, nós temos que enfrentar essa situação e, aos poucos, a gente tem que mostrar para a sociedade que todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos e que as mulheres não são, pelo contrário, na minha avaliação, as mulheres têm muito mais capacidade, muito mais condições, porque a vida nos impõe uma série de tarefas que nós cumprimos e cumprimos muito bem, né? Como dizem as outras mulheres juntos comigo, nós cumprimos tripla jornada, né? A gente trabalha em casa, a gente trabalha cuidando dos filhos, a gente trabalha cuidando dos idosos da família e a gente trabalha fora também. Então, todas essas tarefas, elas são direcionadas a nós mulheres. O suprimento da casa também fica por nossa conta. Então, assim, tudo isso precisa, aos poucos, ser discutido pela sociedade, precisa ser mudado. E nós não podemos aceitar nenhum tipo de violência que seja. Eu acho que com a Lei Maria da Penha, nós mulheres ganhamos muito mais espaço de debate, tanto no judiciário quanto no enfrentamento de todas as formas de violência, mas a sociedade ainda precisa ser educada, né? A sociedade ainda precisa compreender que não é porque somos mulheres que somos obrigadas a aceitar esse tipo de coisa que aconteceu com a Isa, por exemplo. A Isa está correta, nós mulheres temos que ser parceiras dela nesse momento e a gente vai, com justiça, decidir como é que a punição será infligida àquele que cometeu a falta de decoro e depois a justiça vai também analisar o pedido dela à luz do Código Penal. Sim. Algum tipo de punição para o deputado é também fundamental, justamente por isso que a senhora comentou, né? Pedagogicamente, inclusive, né? Para dizer, não vai passar, né? Não vai passar. É isso aí. Bom, quero agradecer demais, deputada estadual Márcia Lia, do PT. Muito obrigada, foi ótima a nossa conversa, agradeço sua participação. Tenha uma ótima quinta-feira e até uma próxima, deputada. Você também, um grande abraço a toda a equipe da Rádio Brasil Atual, a toda a equipe que está sempre aí tratando de temas tão importantes para que a sociedade conheça o que acontece no nosso dia a dia. A Assembleia Legislativa está às ordens e o nosso mandato também. Um bom dia a vocês também. Bom dia. Obrigada. Obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.